certo aí, né, pessoal? Deu sim. Deu sim, mano. Beleza. Vocês estão vendo certinho aí, então? Posso começar já? Eita, será que eu tô com o microfone desligado? Ah, não tô não. Bom, beleza, pessoal. Vocês estão me ouvindo certinho aí, só para confirmar. Sim. Beleza, beleza. Então, vamos começar aqui com essas próximas duas aulas, né, que a gente vai ter aqui. São aulas extra que foram preparadas com a intenção de retomar um pouco alguns conteúdos que são muito importantes no desenvolvimento tanto das provas de vestibular, quanto do conhecimento da matemática no geral. Então, hoje a gente vai tratar aqui nessas duas aulas sobre o assunto dos logaritmos e também as relações exponenciais que estão envolvidas. E a gente dividiu essas aulas numa parte teórica, que eu vou trazer aqui agora, retomar alguns conceitos, e a parte teórica sobre os logaritmos, para depois o Gabriel trazer na segunda aula a resolução de alguns exercícios envolvendo esse conteúdo. Então, aqui só um breve sumário para a gente se situar no que a gente vai retomar. Então, alguns conceitos, né, como as bases, os expoentes, a definição de logaritmo, a condição de existência de um logaritmo, e assim como a gente já trouxe também em aulas anteriores, né, até porque a gente está fazendo um reforço, a gente vai tratar também das propriedades dos logaritmos, né, que envolvem aí as operações, sendo o produto quociente, as potências e raízes, e a mudança de base, que é um assunto muito importante, tratando dos logs. E também vamos falar aí do logaritmo decimal e do logaritmo neperiano, ou natural, e um pouquinho sobre as funções logarítmicas e exponenciais, que é um assunto que acaba sendo muito mais prático do que teórico, né? Então, inicialmente aqui vamos só retomar a nomenclatura que envolve o expoente, a base e a potência. Então, como a gente pode ver aí no slide, a base sempre vai ser o número que vai ser multiplicado por si mesmo, né? Quantas vezes o expoente mandar para resultar em uma potência. Então, a gente percebe aí que A elevado a x é igual a B, né? Então, A vai ser multiplicado por ele mesmo x vezes até resultar em B. Então, essas são as nomenclaturas corretas. É muito importante a gente lembrar dessas nomenclaturas, principalmente da base do expoente, porque elas vão vir agora na definição de logaritmo, né? Então, a definição de log, ela se desdobra mais ou menos da definição do expoente, né, da potência. Então, tratando assim do expoente, a gente vê que não, peraí, vamos voltar, que eu estou já indo no assunto de funções exponenciais lá no final. Mas, voltando aqui para a nomenclatura, a base vai ser tratada no logaritmo nessa forma subscrita, né? Então, ela vem acompanhando aí na parte mais inferior, e a gente lê um logaritmo da seguinte forma, né? Então, log de b na base a é igual a x, né? Então, a gente percebe aqui que a base a é a mesma base que a gente apresentou aqui, né? Porque o conceito de logaritmo significa uma base elevado a um expoente vai retornar aqui um logaritmo, né? Então, o B recebe o nome de logaritmando, a base, que da mesma forma que nós trouxemos aqui, continua sendo o A, e o expoente é o X. Então, a operação do logaritmo, ela nos diz que A elevado
AX é igual a B, como a gente quis representar aqui nesse primeiro conceito. Então, para a gente fixar um pouco melhor a definição de logaritmo, vamos pensar no seguinte, que o logaritmo ele é entendido como o valor, né, o número necessário que você deve levar uma base até chegar na potência. Então, nesse caso aí, a gente tem o número 5, que elevado a alguma coisa, ele tem que resultar em 125. A gente sabe que 5 vezes 5 é igual a 25, e 25 vezes 5 é igual a 125, né? Isso aí já trazendo previamente para a gente exemplificar. Então, a gente pode dizer que 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125, né? Nós temos aqui 3 vezes o 5. Então, para a gente demonstrar esse termo aqui, 5 elevado a x, sendo igual a 25, a gente usa a definição de logaritmo, né? De forma que 5 elevado a x vai ser igual a 125. Eu não trouxe nesses slides aqui, mas nos conteúdos, tanto na apostila quanto na última aula apresentada de logaritmo, a gente apontou, né, que tem uma flechinha aqui que sempre vai trazer a base sendo elevada ao expoente, então é uma base elevada a um expoente que resulta no logaritmando aqui 125. Então, que nem aqui, né, a base elevada ao expoente dá 125. Da mesma forma, não, aqui então só finalizando essa parte, que o log, essa expressão aqui é a mesma que essa expressão aqui, né, 5 elevado a x, 5 elevado a x. A gente pega a base e sempre eleva ao resultado aqui. Então, mais um exemplo aqui, um pouco mais rápido para a gente já viu. Da mesma forma que a gente quer encontrar um valor x para que 10 seja multiplicado por ele mesmo, a gente quer encontrar um número de vezes, né? Então, para que esse valor resulte em 10.000, então a gente tem 4 vezes, né? Para o 10 é fácil da gente ver, porque é só adicionar um zero. Então, se são 4 zeros, nós temos 4 vezes o 10. E aí, da mesma forma, para representar, a gente tem que essa expressão aqui, ela pode ser demonstrada nessa expressão aqui de forma indireta, né? A gente quer achar o expoente, então a gente vai isolar ele nessa operação logaritmo. E aqui, só para complementar, né, teríamos que o log de 10.000 na base 10 é igual a 4. Agora a gente tem que tratar aqui um pouco da condição de existência, né? Então, a condição de existência é uma condição, ou seja, é um critério para que o termo do logaritmo exista. Ou seja, se essas condições forem atendidas, forem satisfeitas, o termo do logaritmo vai existir. Se elas não forem satisfeitas, ele não existe. Essas condições são as seguintes. A primeira é que a base do logaritmo, né, então aquela base A que a gente estava tratando, ela deve ser positiva e diferente de zero. Pessoal, eu cometi um erro aqui, na verdade não é diferente de zero, tá? Eu vou só arrumar aqui porque é diferente de 1. Aqui eu já ia passar o slide. Desculpa, tá bom? Agora só retomando aqui, que temos essa expressão aqui, né? Que a base do logaritmo ela deve ser positiva e diferente de 1. Então, ela ser positiva significa que ela tem que ser maior que zero, não pode ser um número negativo. E ela tem que ser diferente de 1, ela não pode ser 1. Vamos pensar por quê, né? Se a gente tivesse um valor aqui embaixo, no A, sendo zero, a gente teria que fazer 0 elevado a alguma coisa ser um número, né? Mas a gente sabe que se a gente elevar zero a qualquer coisa, não vai ter um termo aqui que satisfaça essa condição, a não ser o próprio zero. Então, é errôneo a gente colocar uma base zero, né? A gente não pode fazer isso. Da mesma forma que uma base, a base deve ser diferente de 1. Então, ela tem que ser positiva e diferente de 1. Porque se o A for 1,
a gente vai ter que 1 elevado a algum número x vai ter que resultar em b, por exemplo. E a gente sabe que o 1 elevado a qualquer número sempre vai resultar em 1. Então, a gente não pode utilizar uma base sendo 1, né? Porque a gente não tem como usar um logaritmando aqui para satisfazer essa condição. E a outra condição é que o logaritmando, né, ele deve ser positivo. A gente não pode ter um logaritmando negativo. Isso a gente também pode perceber pensando que, por exemplo, se A for um número qualquer, um número negativo, por exemplo, se a base aqui for um número negativo. Na verdade, a gente também não poderia usar essa condição, porque a gente já estabeleceu aqui, mas vamos supor, né, que a gente quer, por exemplo, calcular um número que elevado a algum outro número desse B aqui. Então, se a gente utilizar o A como 2, não, como menos 2 e o X como 2, a gente tem que menos 2 elevado a 2 tem que ser um valor positivo, né? Porque como a gente está elevando, uma multiplicação, ela, se forem dois termos negativos, ela nunca vai ser positiva, né? Talvez tenha ficado um pouco confusa essa parte, mas o critério para a gente pensar nessa condição é só que as multiplicações elas acabam resultando em situações que não podemos tratar de números negativos. Então, o logaritmando também sempre deve ser positivo. Agora a gente vai tratar aqui de algumas propriedades, né? Que são, vamos dizer assim, as operações mais frequentes para tratar dos logaritmos. Tá dando para entender aí? Tá dando para escutar certinho? Só porque eu também não estou conseguindo acompanhar a tela do Meet. Deixa eu só ver o que falando aqui. Vocês puderem abrir o microfone aí depois, pessoal, porque... Beleza. Então, vamos continuar aqui, tratando agora das propriedades. A primeira propriedade que a gente vai falar é a propriedade do produto, né? Então, o produto é uma multiplicação. Então, a propriedade diz que o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos termos multiplicados, né? Não escrevi multiplicados aqui, mas é isso que significa. Então, a gente tem aqui nesse exemplo, né, o logaritmo de b vezes c na base A. A gente vai ter que esse produto aqui, o logaritmo desse produto pode ser quebrado no logaritmo de b na base A mais o logaritmo de c na base A, né? Então, para exemplificar aqui algumas outras situações, a gente tem que, nesse primeiro exemplo aqui, log de 2xy na base 2. Pela propriedade dos logaritmos, a gente pode dizer também que isso é igual a log de 2x na base 2 mais log de y na base 2. Então, aqui, retomando, a gente pode quebrar esse produto aqui. No caso, eu quebrei aqui em 2x e y, mas a gente poderia quebrar também em 2y e x, né? Continua sendo o mesmo produto. E é importante a gente lembrar também que a base sempre vai ser mantida, né, pessoal? Então, a gente pode quebrar aqui os termos do produto, mas a base sempre tem que ser mantida. Então, nesse segundo exemplo aqui, a gente tem que log de 3h na base 10. Esses termos aqui, esses parâmetros, x, y, h, são só variáveis quaisquer que eu coloquei aqui para a gente pensar o quão amplo isso pode ser, né? Então, nesse segundo exemplo aqui, a gente tem que log de 3h na base 10 pode ser quebrado em log de 3 na base 10 mais log de h na base 10. Essas ferramentas são bem interessantes quando a gente vai tratar mais a fundo dos logaritmos e dos exercícios, porque elas podem parecer meio sem sentido agora, mas elas acabam sendo muito essenciais quando a gente vai trabalhar com a matemática mais aplicada.
Agora vamos falar da propriedade dos logaritmos, que é a propriedade do quociente. Essa propriedade, ela também é praticamente inversa, vamos dizer assim, da propriedade do produto, que a gente acabou de ver. A propriedade do quociente, né, que o produto é a multiplicação, o quociente é a divisão. Então, o logaritmo de um quociente é igual à subtração dos logaritmos dos termos divididos. Então, temos aqui o logaritmo desse quociente. O quociente é b dividido por c. Então, o logaritmo desse quociente vai ser igual, isso aqui na base A, né? Então, o logaritmo desse quociente vai ser igual ao logaritmo de b menos o logaritmo de c, sempre na base A. Então, a base a gente sempre vai manter. E aqui a gente tem que ter bastante atenção, porque diferente da soma, a subtração ela importa dependendo da ordem, né? Então, só voltando aqui. A soma ela é uma soma, né? Então, log de B mais log de C é a mesma coisa que log de C mais log de B. Agora, a subtração não. Se a gente faz log de B menos log de C, é diferente de log de C menos log de B. Então, a gente tem que sempre lembrar que nessa propriedade aqui, a gente vai pegar o numerador, que é o que vem em cima, né? Então, B sobre C, a gente pega esse valor como positivo e o denominador como negativo. Então, a gente vai tirar o denominador do numerador, né? Tirar o logaritmo dele. Agora também, só para a gente trazer aqui alguns exemplos mais palpáveis, o log do quociente aqui, que no caso é 2y sobre x. O log na base 2. A gente pode quebrar esse log da seguinte forma. O log de 2y na base 2 menos o log de x na base 2. Então, retomando aqui que a gente tem que sempre pegar a parte de cima, o log na base da parte de cima, menos o log na base da parte de baixo. E aí, aqui um outro exemplo também, trazendo log de h sobre 10, na base 10, a gente tem que esse termo pode ser quebrado aqui, por exemplo, em log de h na base 10, menos 1. Por que eu coloquei menos 1 aqui? Alguém quer falar aí? Alguém se atreve? Bom, enfim, eu só coloquei isso aqui, que é como se fosse uma pegadinha para a gente ficar atento, que no caso aqui a gente faz a mesma operação, né? Pega o log de h na base 10, que é a parte do numerador aqui, né? Então, log de h na base 10, menos log de 10 na base 10. Só que aí a gente pensa assim, log de 10 na base 10. Pela definição de logaritmo, 10 elevado a que número que vai resultar 10? 1. Então, a gente pode trocar o termo, esse segundo termo aqui, né? A gente pode trocar por 1. Então, só uma sacada aí para a gente já trazer um outro conceito também, né? Retomando a definição de logaritmo. Agora temos aqui também a propriedade das potências, que ela diz que o logaritmo de uma potência é igual à multiplicação do expoente pelo mesmo logaritmo. Então, a gente tem o logaritmo de uma potência, né? A potência aqui que a gente trouxe é b elevado a n. Então, esse é o logaritmando e a é a base. Então, só para a gente separar aqui esses termos. O logaritmo de uma potência é quando o logaritmando aqui vai ter um expoente, né? Então, essa regra, pessoal, ela é bem famosa e ela é uma das regras que, no meu ponto de vista, eu acho que é a mais importante nas propriedades dos logaritmos, porque sempre que a gente está tratando desse assunto, a gente envolve as potências, então é bem possível que apareça uma situação em que tenha um logaritmando aqui com um expoente.
Então, o que diz essa propriedade? Ela diz que quando a gente tem essa situação aqui, a gente pode pegar esse expoente e jogar e tombar ele para cá. A gente chama essa regrinha de regra do tombo. Tem outras regras na matemática que também chamam regra do tombo, mas aqui a gente pode dizer que é a regra do tombo, né? A gente vai tombar esse valor do expoente para cá. Então, esse termo aqui é igual a esse termo, né? O mesmo logaritmo, só que o n que estava aqui em cima tombou multiplicando, tá bom? É sempre muito importante a gente lembrar que esse termo aqui do expoente, ele tomba aqui multiplicando todo o logaritmo. Então, vamos ver agora. Nesses exemplos aqui, log na base 2 de a ao cubo. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar o 3, tombar ele e encontrar que isso aqui é a mesma coisa que 3 log de a na base 2, né? Então, só lembrando aqui de sempre multiplicar. A gente tem que... Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes esse log aqui, sem esse 3zinho. Aí aqui nesse segundo exemplo, a gente tem log de 480 elevado a 12 na base 10. Coloquei números aleatórios aí, só para a gente poder visualizar essa operação. A gente pode pegar o 12 e tombar ele para cá, de forma a estabelecer esse novo termo aqui, né? Que muitas vezes fica bem mais interessante de ser calculado, bem mais fácil, né? E por fim, a última propriedade, vamos dizer assim, mais de operação, que também seria uma propriedade inversa das potências, é a propriedade das raízes, que nada mais, nada menos que diz, né, que o logaritmo de um radical vai ser igual ao produto do inverso do índice da raiz pelo mesmo logaritmo. É meio confuso entender isso aí, mas diz o seguinte, se a gente visualizar aqui nos termos fica mais fácil, né? O logaritmo aqui, o logaritmando aqui, no caso, é a raiz enésima de b. Então, que nem a gente tem a raiz quadrada, a raiz cúbica, aqui é uma raiz com índice n, né? Aqui, então, a gente estabelece que, da mesma forma que para as potências a gente pega esse expoente e tomba ele aqui multiplicando, nas raízes a gente vai pegar esse expoente também, só que ele está num formato de raiz, né? A raiz, pessoal, nada mais é do que 1 sobre aquele índice, né? O expoente de 1 sobre aquele índice. Depois, se sobrar um tempinho na aula, eu retomo isso aqui para a gente ver, porque é bem interessante a gente entender como é que funciona a radiciação e a potenciação de forma mais automática. Mas, enfim, voltando aqui, o logaritmo da raiz, então, vai ser igual ao inverso do índice. O índice é o n, né? Como quadrado, cubo. Então, a gente vai tombar isso aqui, a gente vai tombar o inverso desse n. O inverso é 1 sobre o número, né? Então, a gente tem o mesmo logaritmo, né? Logaritmo de b na base a, só que com esse termo aqui, a raiz tombando com o inverso do n, beleza? Tá, deu para entender mais ou menos essa parte, pessoal? Às vezes acaba sendo um pouco confuso na explicação, mas não sei se tá ok. Bom, eu vou continuar aqui. Então, a gente tem também alguns exemplos. Estou tomando um gole de água. A gente tem alguns exemplos aqui para deixar mais claro aqui como que funciona isso. Então, o log na base 3 da raiz
cúbica de 55, esse 3 aqui é raiz cúbica, tá? Então, a raiz cúbica de 55, o logaritmo disso na base 3, vai ser a mesma coisa aqui, o logaritmo de 55 na base 3, só que tombando aqui o 1/3, né? A gente tombou 1/3 porque o nosso índice é 3. Então, a gente vai tombar para cá 1 sobre esse número da raiz. Da mesma forma que a gente pode dizer que o logaritmo da raiz quadrada de 480 na base 10 é igual a o logaritmo de 480 na base 10 vezes 0,5. Eu coloquei dessa forma aqui só para a gente variar, mas é a mesma coisa que vezes 1 sobre 2, que é a mesma coisa que dividido por 2, que, enfim, só retomando aqui, porque na raiz quadrada a gente não coloca o 2, então aqui seria 1 sobre 2, né? Eu coloquei nessa forma decimal aqui. Então vamos continuar agora falando aqui sobre a mudança de base. A mudança de base, aparece bastante quando a gente tem que trabalhar com algumas situações que trazem logaritmos mais difíceis, ou quando a gente também precisa utilizar as propriedades anteriores, né, essas que a gente trouxe agora, quando a gente quer utilizar essas propriedades e para quê, né? As propriedades elas sempre têm que acompanhar a mesma base, né? Como a gente ressaltou aqui, nas raízes, nas potências, quociente, no produto, enfim. Sempre tem que estar acompanhando a mesma base. Então, é muito interessante, às vezes, a gente querer trabalhar em mudar essas bases para facilitar as contas, né? Então, antes da gente falar um pouquinho mais da mudança de base, vamos tratar agora. Eu vou retomar essa parte da mudança de base, mas depois do assunto de agora, que vai ser o logaritmo decimal e o logaritmo neperiano, né? Que são esses dois tipos esses sistemas de representação, né? Então, em primeiro lugar, falando aqui do logaritmo decimal. O logaritmo decimal, ele vem da tentativa de montar um sistema decimal, né, como a gente conta mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, até 10, né, nosso sistema é decimal. Então, a partir do 10, a gente começa a contar de novo, né, 10, 11, 12, enfim, é uma divagação aqui minha. Mas, enfim, o logaritmo decimal, ele vem dessa ideia da gente querer transformar uma escala numérica dentro dos parâmetros logarítmicos, né? Para que fazer isso? Primeiro vamos entender assim o que é um logaritmo decimal. O logaritmo decimal é todo logaritmo que tem a base igual a 10, né? Não é muito difícil de entender. Então, uma definição genérica aqui diz que o logaritmo de x na base 10 é igual a y, né? Então, todo logaritmo, independente dos termos aqui que tiver na base 10, é um logaritmo decimal. A gente, tanto na calculadora, quanto nos exercícios, quanto em 99% das coisas que aparecerem de matemática, a gente acaba por esconder a base 10. A gente não quer ficar representando a todo momento isso, porque a gente usa muito a base 10, né? É a base que a gente mais utiliza. Na verdade, não sei em relação ao neperiano, talvez. Enfim, são as bases que a gente mais utiliza para tratar de logaritmo, são as bases 10 e a base neperiano que a gente vai ver a seguir. Então, a gente denota, né? A gente acaba por denotar somente por log de x, né? Então, esse mesmo termo aqui seria log de x. A gente esconde a base e não fala da base, né? Então, quando tiver isso aqui, a gente já sabe que é log na base 10. Até mesmo na calculadora, quando eu estou até com a calculadora aqui na frente, ela não vem escrito log. Na verdade, nas calculadoras científicas até dá para você mudar a base em algumas, mas na maioria delas não tem essa base. Não tem todas as bases, na verdade, né? É um cálculo muito, muito mais complexo. Então, o que tem nas calculadoras é a base 10. E por que a gente usa essa base 10, né?
Então, a intenção de criar esse sistema foi pela seguinte razão aqui. A gente tem que a base 10 é um sistema de numeração que consegue resultar logaritmos inteiros para expoentes inteiros. Então, o que isso quer dizer? Que a gente consegue usar, aqui eu já escondi as bases, mas é tudo na base 10. Aqui a gente consegue perceber que 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 3 é 1000, e 10 elevado a 4 é 10.000 e assim por diante, né? Então a gente consegue perceber que entre os resultados, né, entre os logaritmos de 0 e 1 na base 10, a gente tem os 10 primeiros números decimais. Nos logaritmos de 1 a 2, a gente tem os primeiros 100 números decimais, né? Então, é uma situação que a gente consegue, vamos dizer assim, comprimir a escala numérica para facilitar as nossas visualizações. Então, só lendo aqui o que eu escrevi, é um sistema de numeração decimal. Os logaritmos dos números de 1 a 10 possuem resultados entre 0 e 1. Os logaritmos entre 10 e 100 estão entre 1 e 2. E os compreendidos entre 100 e 1000 estão entre 2 e 3, e assim por diante. Eu não sei se tá dando para entender, pessoal, mas a gente consegue trabalhar nessa base de forma muito mais simples. Então, só para a gente visualizar melhor aqui o que seria a base 10, a gente esconde, né? Não vai dizer, não vai representar o 10. Então, quando a gente se deparar com, por exemplo, log de 3 é igual a x, a gente sabe que isso aqui está dizendo que 3 que 10 elevado a x é igual a 3. Então, a gente quer saber que número que elevado a 10 vai resultar em 3. Na calculadora, como eu falei aqui, né, a gente tem lá log. Então, se você coloca, por exemplo, log 3, ele vai te responder que número que elevado a 10 vai resultar no 3. Ou, por exemplo, log de 4, que número que elevado a 10 vai resultar em 4, e assim por diante. Então, teclando na calculadora, a gente consegue encontrar aqui esses números. Enfim, é uma escala muito usual. Assim como, por exemplo, o log de 12.000, que eu coloquei aqui. Ou seja, se você teclar isso na calculadora, ele vai te resultar 10 elevado a quanto que dá 12.000. Então, como eu mostrei aqui no slide anterior, os logaritmos que estão compreendidos entre 0 e 1, eles dizem respeito aos números de 1 a 10, né? Então, aqui, por exemplo, a gente encontrou 4,079 para o log de 12.000. Então, a gente voltando aqui, a gente sabe que 12.000 é maior que 10.000. Então, realmente, né, como eu tinha dito, o log de 12.000 tem que estar entre 4 e 5, né? Então, como a gente encontrou aqui, 4,079, enfim. E aqui só representei que aparece com bastante frequência, né? Em exemplos, por exemplo, para calcular o pH de soluções. Eu não sei se vocês veem em química o pH, se vocês já chegaram a ver, mas para calcular o pH a gente trata da escala logaritmo. E também, por exemplo, com gráficos com eixo semilog, que eu coloquei aí que a gente vai ver mais detalhadamente, pessoal, mas eu não sei se vai dar tempo, tá bom? Mas dependendo da procedência aí dos exercícios, a gente consegue retomar um pouco sobre isso. E agora falando aqui do logaritmo neperiano, né? Ou logaritmo natural. Eu coloquei natural e neperiano também, porque o n diz respeito aos dois, né? Então, o logaritmo neperiano consiste em todo logaritmo que possui a base igual ao número de Euler. O número de Euler, pessoal, é o número e, né? Acho que vocês já devem ter aprendido um pouco sobre. Ele é um número com propriedades fundamentais muito, muito especiais, né? Ele aparece com muita frequência na matemática, mas a gente não vai falar muito sobre o número de Euler. Para quem quiser depois saber um pouco mais, quiser pesquisar sobre, é bem interessante.
mas ele basicamente é um número que varia a mesma coisa em relação a ele mesmo. É um negócio muito louco. Depois a gente pode até ver um dia de conversar sobre isso. Mas enfim, a gente usa o número de Euler, que ele é aproximadamente 2,71828 e assim vai, né? Uns 3 pontinhos aqui, vai embora esse número. Mas a gente usa ele para colocar na base. Então, o nosso ln, que também a gente encontra na calculadora, é o logaritmo na base e. Então, aqui, o log de x na base e é a mesma coisa que dizer ln de x, né? Então, a gente pode esconder aqui o e na base e escrever simplesmente ln. A gente já vai saber que é log na base e. Então, pela definição aqui, log de x na base e é igual a y. Então, e... Peraí, acho que eu fiz uma besteira aqui, pessoal. Ah, não, eu de digitação aqui. Deixa eu só consertar para não ficar errado. Que é y aqui, né? E aqui é x. A gente tem que ficar atento. Mas, enfim, a representação é a seguinte, né? Que e elevado a y vai resultar em x. Seria essa a colocação. A gente usa bastante o logaritmo natural e o logaritmo decimal para fazer o que a gente tinha comentado aqui, que é a mudança de base, né? Como eu falei, a gente tem que, às vezes, mudar a base dos logaritmos para poder trabalhar melhor com eles. E assim, como a gente já tem estabelecido, né, a base decimal e a base neperiana, ou a base natural, é muito mais comum a gente utilizar essas bases para fazer essa mudança, né? Então, só avançando aqui, a gente tem... Vamos falar sobre a mudança de base, que eu esqueci de comentar aqui sobre essas propriedades, mas enfim, são só propriedades que estão intrínsecas ao logaritmo neperiano. Por exemplo, ln de e é igual a 1, ln de 1 é igual a 0, ln de e elevado a x é igual a x. Isso porque se a gente sempre pensar no e sendo elevado aqui, né, e elevado a 1 vai dar e elevado a 0, ou qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1, e o e elevado a x vai dar elevado a x. Então, a gente já pode dizer que quando tem essa situação, isso aqui é igual a x. Mas, enfim, eu só estou retomando porque eu não falei sobre essas propriedades. Mas agora voltando aqui para o assunto da mudança de base, né? Então, a mudança de base é comum nessas situações que a gente quer encontrar um logaritmo específico que não esteja numa base usual. Então, por exemplo, se a gente quiser saber, para fazer a mudança de base aqui, do logaritmo de 3 na base 521. Né? Então, por exemplo, se a gente quisesse calcular na calculadora isso, não é comum ter nas calculadoras a mudança de base. Então, como a gente faz para calcular esse logaritmo? Né? Vamos pensar nesse logaritmo, o que é? 521, logaritmo de 3 na base 521. Isso aqui quer dizer o quê? 521 elevado a quanto que vai dar 3. Então, para a gente poder fazer esse tipo de conta, por exemplo, na calculadora, a gente tem que usar a mudança de base, que ela diz que a gente pode mudar a base, a gente faz uma divisão aqui, né? Então, esse logaritmo, ele pode ser igual a divisão do logaritmo do log do logaritmando, né? Então, log de 3 sobre log de 521. A gente tem que entender que essa mudança de base, o que a gente está mudando de base, né? Agora a gente está colocando uma base 10. Lembra que a gente falou que não representa a base 10. Então, log de 3 aqui nesse caso é log de 3 na base 10. Log de 521 é log de 521 na base 10. Então, a gente faz essa mudança de base, sendo que a gente vai pegar uma base,
por exemplo, 10 ou e, né, que foi o que a gente estava conversando agora, e vai usar esses dois termos aqui como uma divisão. Então, você vai pegar ó, log do numerador não, você vai usar como numerador log dessa nova base que você encontrou sobre o log da base nessa nova base que você encontrou. E da mesma forma que também a gente poderia usar para o ln, tá, gente? Que o ln acaba sendo também muito frequente. Então, eu trouxe esses dois exemplos aqui para a gente ver como que a gente pode fazer essa mudança de base. Eu acredito que nos exercícios que vão ser resolvidos, a gente aponte algumas questões de mudança de base. Então, só dizendo aí o quão importante é, por exemplo, se a gente quiser calcular isso na calculadora, né? Então, agora para finalizar essa parte teórica, pessoal, vamos falar aqui brevemente das funções logarítmicas. As funções são equações que trazem uma variável, né? Então, à medida que você coloca um valor para essa variável, ela te resulta em um outro valor. Então, você modula esse parâmetro para poder encontrar a imagem da função, né? Então, o que é uma função logarítmica? É uma função que a variável ou a incógnita está no logaritmando. O que isso quer dizer? Que a gente vai estabelecer um valor aqui para x para encontrar um f de x. Então, por exemplo, diferente da função exponencial, que a gente vai tratar em seguida, a função logarítmica, ela traz essa relação de que a incógnita ela tem que estar aqui no x. Então, note que essas funções, que nessas funções a gente conhece a base. Então, a base é conhecida e o que não é conhecido é o logaritmando, que é o que está acompanhando aqui. E como qualquer função, né, como a maioria das funções, a gente estabelece uma relação gráfica com isso, né? Então, se a gente usar um eixo, né, lembra do eixo das coordenadas y e x, se a gente disser que f de x é igual a y e x vai estar variando aqui para y estar variando aqui, a gente pode fazer o seguinte, um comportamento gráfico da função, né? Aqui eu trouxe um exemplo dessa função, que é y é igual a log de x na base 2, tá? Então, nessa tabelinha aqui, ele aponta como que se comporta a função y, né, a função f de x, como que essa função se comporta quando a gente coloca, por exemplo, 1/4 no lugar de x. Se a gente colocar 1/4 aqui no lugar de x, a gente tem essa operação aqui, log de 1/4 na base 2. E aí a gente, não é para ficar calculando, só para a gente ver o comportamento, que aqui a gente tem 1/4 e meio, né? São números que são menores do que 1. 1/4 é a mesma coisa que 0,25 e meio é a mesma coisa que 0,5. E esses números aqui, para x, eles resultam em um valor de y negativo. Então, no comportamento dessa função, a gente percebe que se o valor inserido estiver entre 0 e 1, né, porque a gente não pode colocar um logaritmo negativo, como a gente viu nas propriedades lá no começo. Então, se a gente tem um valor entre 0 e 1 para o x, a gente vai ter uma função negativa, né, como a gente vê aqui no gráfico. Entre 0 e 1, que são esses valores de x, a gente tem uma função negativa, né? A função aqui em y, que é esse eixo vertical. Opa, eu avancei aqui. Aqui em x a gente tem entre 0 e 1, que essa função ela se comporta negativamente. Então, ela vem crescendo aqui à medida que a gente vai avançando até 1. A partir de 1, a função passa a ser positiva. Então, quando a gente vê aqui na tabela, se a gente colocar 1 no lugar dessa função aqui, a gente vai ter
log de 1 na base 2 vai ser 0, porque qualquer log de 1 sempre vai sempre vai ter que resultar em 0, né? Porque qualquer número elevado... Não, na verdade, sim. Para resultar em 1, o número tem que ser elevado a 0, né? Então, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, por isso a gente tem esse comportamento gráfico aqui da função logarítmica. Então, aqui na sequência, ele só vai trazendo aqui que se a gente colocar 2, 4, a função vai crescendo de forma logarítmica, né? Diferentemente da última coisa que eu vou falar aqui, não sei se está muito chato, muito pesada a aula, mas falando aqui das funções exponenciais, elas são as inversas das funções logarítmicas, né? Então, diferentemente dessa situação que a gente tem a incógnita no logaritmando, a exponencial ela vai estar no expoente, né? A nossa incógnita vai estar no expoente. Aqui vem o comportamento gráfico da função exponencial em contrapartida com a função logarítmica, né? Aqui a gente consegue visualizar bem como que elas são funções inversas. Bom, pessoal, eu acredito que... Deixa eu ver só que horário que são... Que horário... A gente está no horário de finalizar a aula? A gente tem tempo ainda? A primeira aula é das 7h30 às 8h30, aí geralmente tem um intervalo das 8h30 até 8h45, e depois a segunda aula, mas falta muito aí, Luca. Qualquer coisa você Não, pode não. prosseguir. Na verdade, eu meio que finalizei aqui, porque nesse assunto de funções, que nem eu tinha comentado no começo, acaba sendo mais interessante a gente explorar alguns exemplos e resolver alguns exercícios para ficar mais claro, né? Então, eu acredito que o Gabriel vai trazer alguma coisa agora para a gente nessa próxima aula sobre a resolução dessas funções. Mas dependendo, a gente pode conversar mais alguns pontos aqui sobre a aula, mas queria que, na verdade, se alguém puder abrir o microfone aí, falar o que achou, Ah, eu vi que a Ana falou aqui no chat que não se dá muito bem com o logaritmo, né? Nossa, não, realmente. Bastante gente não se dá bem com o logaritmo, porque é um negócio que acaba sendo bem confuso mesmo, e é difícil mesmo, A Maria falou que essa última parte não entendi. Beleza. Aí você pode só me dizer mais ou menos de onde? Essa parte das funções? Tá bom, beleza. Então, nossa, é um negócio difícil mesmo de entrar na cabeça, né? Às vezes, mesmo aqui a gente trazendo o conteúdo, é meio complicado mesmo da gente fixar muito bem. Por isso que a gente quis até reforçar esses assuntos. Mas essa aula teórica, pessoal, ela talvez era para ser mais confusa mesmo, porque agora na resolução de exercícios tudo talvez fique um pouco mais claro, né? Porque a parte teórica mesmo é densa, né? Então, talvez com resolução de exercício agora fique um pouco mais tranquilo. Mas como a Maria pediu, vamos retomar aqui sobre o assunto das funções. Então, vamos lá. Eu vou até ficar aqui nessa aba, qualquer coisa se eu precisar escrever aqui, mas é o seguinte: uma função é uma equação, então vamos lá, f de x. Né? F de x a gente define como uma função. O que é uma função? É uma expressão que a gente geralmente coloca f de x porque x é o que a gente mais usa, né, para colocar como incógnita, mas uma função é uma expressão que vai ter algum valor que quando você mudar ele, quando você atribuir algum número para aquele valor, aquele resultado vai mudar. Então, esquece agora o logaritmo, vamos pensar aqui só na função. 2x. f de x é igual a 2x. O que isso quer dizer? Que a função é igual ao dobro de x. Então, se a gente pensar assim,
é f de 2, né? Então, f de 2. A gente pensar f de 2, o que é? A gente vai pegar o x, vai colocar 2 no lugar dele, né? 2 vezes 2 é igual a 4. Então, esse é o conceito de função. É uma expressão matemática que quando a gente atribuir um valor, né? A gente pode ter, por exemplo, aqui 2h, f de h. Aqui a gente vai ter uma função de h, né? E falando agora dos logaritmos, a função logarítmica, ela diz, ela traz uma função e o termo aqui, o termo que a gente vai modular, que a gente vai alterar, é o logaritmando, entendeu? E como que a gente faz? Talvez tenha ficado um pouco confuso porque tem esse a aqui. Vamos colocar, por exemplo, só log de x, que seria a base 10, né? Vou deixar assim, vou até colocar a base 10 para não gerar mais confusão. Mas então aqui, a função log de x na base 10. O que ela diz para a gente? Que quando a gente colocar um valor aqui para x, a função vai ter que trazer um resultado para a gente. Então, vamos supor agora que a gente vai colocar aqui f de 2, vai, que nem eu já tinha falado. F de 2. Então, a gente vai ter log de 2 na base 10. A base aqui. Não, peraí, isso é subscrito. Aqui. Então, a gente vai ter que encontrar uma função que resulte nesse resultado. Então, aqui vamos apagar. Se a gente considerar f de 2, a gente tem essa expressão aqui. Vamos colocar igual a y, que é o que a gente vê bastante aí. Então, se a gente colocar dessa forma aqui, vou colocar aqui só para também ficar claro, f de 2 é igual a y, que é igual... Vamos colocar dessa forma aqui. O que a gente quer encontrar? Esse valor aqui. E esse valor aqui é o quê? Esse valor é o seguinte. O que é a definição de logarítmico? A gente pega uma base, que é o 10, vai fazer ele elevado ao logaritmo, né, que a gente quer encontrar, é o logaritmo dessa função. Então, o logaritmo vai ser o resultado aqui vai ser o y. Então, a gente vai fazer 10 elevado a y, que tem que dar 2. Então, a resolução dessa parte de f de 2 sendo igual a y, isso tem que resultar... Peraí, a gente vai ter que... É difícil mexer aqui nesse negócio do subscrito. 10 elevado a y é igual a 2. Então, aqui para a gente entender como é que funciona essas relações, né? Então, primeiro a gente tem essa função aqui, e, por exemplo, colocando 2 aqui, o resultado seria 10 elevado a quanto que vai dar 2, né? E... Nossa, gente, eu não sei se está ficando cada vez mais confuso, mas essa situação é um pouco confusa mesmo de entender. Mas o que eu acho interessante da gente tratar aqui dos logaritmos é a gente entender nessa passagem aqui o que significa, né? Então, a gente tem um termo que vai ser elevado a esse valor que vai resultar aqui em B. E nesse aspecto, a gente traz as funções, que é uma expressão, né, que a gente vai trazer no logaritmando para encontrar essa imagem. Então, aqui, só para a gente... Está acabando a minha bateria. Vou colocar o computador para carregar.
Então, vamos ver nessa tabelinha aqui para ficar mais claro. A nossa função aqui, a nossa variável é x. Então, a gente está atribuindo aqui valores de x. Vou até aumentar aqui. A gente está atribuindo valores de x. A gente colocou 1/4 no lugar do x. Isso é uma função logarítmica. A gente colocou 1/4 no lugar do x e a gente quer saber quanto que vai resultar esse valor. Se a gente colocar 1/4 aqui, a gente tem log de 1/4 na base 2. Então, a gente quer saber... essa operação aqui resulta em menos 2. Então, a gente vai ter que, para x igual a 1/4, ou 0,25, y vai ser igual a menos 2. Vamos olhar aqui no gráfico. Quando x nesse eixo aqui, quando x for 1/4, ou seja, 0,25, mais ou menos aqui, assim, quando x for 1/4, o y vai ter que ser igual a menos 2, como ele está dizendo aqui na equação. Então, quando a gente estiver mais ou menos aqui, no x, o y vai ser mais ou menos menos 2, né? Se a gente ver, aqui está mais ou menos isso. Então, a gente tem coordenadas, né? A gente tem um valor de x que vai resultar em um valor de y. Então, da mesma forma, se a gente colocar meio, a gente vem aqui no eixo x e coloca meio, que é bem aqui na metade, né? Se a gente colocar meio, a gente vai ter menos 1. O mouse está sumindo aqui. Se a gente colocar meio aqui, nosso valor de y vai ter que ser menos 1. Então, a gente desce até aqui o menos 1 e encontra esse ponto. Então, a gente tem esse ponto aqui, para quando x é 0,25, que a gente tinha falado, a gente tem menos 2. Então, a gente vai marcando esses pontos e percebe que o comportamento da função logarítmica é desse jeito. Eu só estou aqui trazendo para a gente ver como é que funciona o comportamento da função, porque é muito abrangente a gente pegar um caso aqui e ficar tratando dele. Então, nessa parte teórica, é mais interessante a gente ver dessa forma, né? Ver como que se comporta a função. E agora, só retomando aqui a função exponencial, o que a gente quer encontrar, então, o valor que a gente vai colocar é o valor aqui no expoente. Então, vou só escrever aqui também. F x é igual... Então, nesse caso, a gente tem a elevado a x. Nesse caso do gráfico aqui, é o gráfico da mesma função logarítmica que essa daqui, né? Então, que é log de x na base 2. Então, aqui na exponencial, eu quis trazer esse exemplo, né, com a reta que a gente tinha visto aqui, log de x na base 2, e a inversa, que é a exponencial de 2x. A exponencial 2 elevado a x, né? Então, pela definição, deixa eu só colocar aqui, log de x à base 2. Base 2. Isso daqui é igual, né, a um valor. E aí, pela definição de logaritmo, a gente sabe que 2 elevado a esse valor vai resultar em x, né? Então, aqui seria y. Que nesse caso aqui está como g de x, né? Não sei se deu para entender, pessoal. Ficou um pouco mais claro dessa forma? Dá Muito pra entender, mas se fosse pra mim fazer, eu não conseguiria, sabe? Aham. O que você ia falar, Gabriel? Eu acho que o maior problema de logaritmo é que logaritmo é um bagulho que é completamente abstrato, tá ligado? Para você conseguir visualizar melhor, você tem que ter muita noção de coisas que a gente não consegue escrever.
E por isso que explicar logaritmo às vezes se torna um pouco confuso também. Então. Eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque é um assunto que acaba sendo bem confuso. A gente, do nada, está trabalhando com um monte de expoente e equação exponencial, aí o x vai para o expoente, aí fica tudo muito confuso. Mas a Ana perguntou, para que serve isso, né? Quando que eu vou usar na minha vida? Então, eu acredito que nos exercícios que vão ser trazidos, a gente consegue visualizar melhor. Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui que eu estou apresentando a minha tela, vou apresentar, vou apresentar com a tela inteira, só para mostrar aqui, por exemplo, tá compartilhando aí, eixo, Tá assim, Luca. colocar eixo semilog, né, para a gente ver o que é isso. É uma situação, né, por exemplo, será que é? Acho que é aqui. Deixa eu ver se tem um melhorzinho para a gente ver. Basicamente, isso que eu estou querendo mostrar aqui é só um exemplo de como que a gente consegue aplicar, né? Enfim, essas imagens não estão com uma qualidade muito legal, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Se a gente quer, por exemplo, comprimir informações, a gente usa o sistema log, né? Como eu tinha falado lá do caso decimal, a gente usa a base 10 como uma escala decimal mesmo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse eixo vertical, a gente consegue perceber que ele não é uniforme, né? A gente tem uma distância grande aqui dessa primeira distância, aí fica um pouco menor, aí fica um pouco menor, fica um pouco menor. Mas daqui até aqui a gente tem de 1 a 2, daqui até aqui a gente tem de 2 a 3, de 3 a 4. Então, essa situação aqui é só para a gente ver que o log ele é interessante para a gente comprimir os resultados. É que, infelizmente, eu não consegui achar uma foto que conseguisse explicar melhor o que eu estou querendo. Aqui, ó. Isso aqui está melhor. Que é, inclusive, o que a gente estava vendo agora em mecânica do solo, né? Na engenharia a gente trata bastante com esse tipo de coisa. Mas aqui a gente está representando em um eixo só, a gente tem de 1 a 100. Mas da mesma forma, a gente tem aqui na metade de 1 a 10. Mas isso aqui tá certo? Isso aqui não faz sentido, né? Como é que você coloca uma grandeza desse jeito, assim? Não pode, né? Mas se a gente usar o log, pode. Porque eu não vou me atrever aqui a ficar fazendo os cálculos sobre isso. Mas, por exemplo, essa distância de 1 até 2 é a mesma distância do que de 2 até 3, só que na escala logarítmica. Da mesma forma que de 1 até 2, na escala logarítmica aqui, é a mesma coisa que de 10 até 20. É uma parada que, assim, a gente... Até para a gente que trabalha mais com esse tipo de coisa é um pouco confuso de entender, mas só um exemplo bem, bem breve do que a gente poderia usar. Então, quando a gente quer comprimir as informações, por exemplo, aqui, né? Então, esse gráfico aqui, ele parece bem esquisito visualmente, porque a gente fala assim, nossa, mas como que funciona essa proporção? Mas ela, na verdade, está certa, porque ela está numa escala logarítmica, entendeu? Então, a gente conseguiu traçar aqui vários pontos de uma forma muito mais acessível, né? A gente não ia ficar fazendo 100 tracinhos aqui, que ia ficar muito poluído, né? Então, enfim, só um breve exemplo aí do que a gente pode colocar. Também para calcular pH, né? Enfim, você entendeu agora. Mesmo assim, né, com essas aulas de reforço, eu temo que tenha ficado as dúvidas, porque é um assunto realmente chatinho, mas vamos ver agora com a resolução dos exercícios se a gente consegue deixar mais claro, né? Em resumo, logaritmo é um bagulho maluco pra caramba.
muito maluco. Maluco até demais. E que, tipo, por mais que as aplicações que a gente veja, tipo, não esteja tão clara a forma como a gente consegue ver o logaritmo sendo aplicado e blá, 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 blá,